Olá, pessoal. Então, vamos aguardar os nossos amigos entrarem, né? Para começarmos a nossa reunião, hoje, dia 30 de abril. Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. A Flaviana está com dengue. Tá? Eu levei ela em São João hoje, no Hospital do Unimed. Tá dando retorno, Marcelo. Oxe, Você abaixa um pouquinho o seu som. peraí. Só um minutinho. Tá, eu vou baixar o meu microfone, Só um minutinho, deixa eu ir lá na outra parte. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Boa noite. Dona Clara, como está? Oi, Dona Clara. Tudo bem, Como dona é que a Clara? senhora tá? Como é que você está, dona Clara? Estou bem, graças a Deus, estou passando bem. Graças a Louvado Deus. seja. Gente, estou tentando diminuir meu áudio, meu vídeo, meu microfone. Eu só não acho aonde que eu faço isso. Então tá fácil. Mas diminuiu, viu, o retorno. Ah, é? Ah, então tá. Beleza. Então tá bom. Tava falando para Marli, viu, Boa Carlos? noite, Lucélia. Boa noite, Boa Lucélia. noite, Lucélia. Hoje eu estava em São João com a Flaviana, ela tá com dengue. Opa, dengue. Ficou mal, hein? Nossa Senhora. A dengue Imagino. é outra que abaixa bem, né? Nossa Senhora. Ficou um caco. Eu acho que deveria voltar a fiscalização para as ruas, né, Marcelo? Deveria. Deveria. Vou tá vendo lá se eu consigo pedir para alguém voltar a fiscalização para as ruas. Porque você toma cuidado, eu tomo, vocês tomam, mas tem muita gente que não. É complicado, E choveu muito esse ano, né? bastante. Bastante. E a maior parte assim da dengue vem dos vasos, né, do acúmulo. Não, se a cidade precisa fazer uma varredura, né? Preciso. Bom, gente, hoje a prece inicial é a Eliane, né? Eu, Evangelho é o Carlos. Livro dos Espíritos é a Marli. Vibrações a Lucélia. A lista é a Fernanda, daqui a pouco ela deve estar aí, né? E a prece final, sou eu. Muito bem. Então vamos esperar um minutinho mais, né? Muito bem, né? E foi tudo tranquilo lá, Carlos? Foi sim, muito tranquilo. Graças a Deus. Muito tranquilo. Foi tudo correu muito bem. Que assim seja. Particularmente, toda vez que eu precisei da Santa Casa do PPA, eu nunca tive problema. Eu também não. Eu sou bem atendida também, graças a Deus. Nada a reclamar. É. A Fernanda. Oi, Fer. Olá, Fer. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Fer, você faz a lista hoje, tá? Isso. Gente, perdão por quarta-feira. Ai, Imagina. meu Deus, fiquei toda enrolada na escola, eu não consegui. Oh, perdão.
fica Essas coisas tranquilo. acontecem. Acontece. Isso acontece, fica tranquilo, imagina. Bom, então vamos começar? Já 6:01. Vamos lá. Então, vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento, vamos nos conectando, que os irmãos espirituais que se encontram em cada um de nosso lar possam nos conectar, possam nos unir em amor, em paz, para podermos fazer os estudos desta noite do nosso grupo. Que nós possamos vibrar muito amor, muita energia, e para começar os nossos estudos, vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos, neste momento, nos dedicarmos plenamente aos nossos estudos da noite. E que cada um de nós possa ser um instrumento da paz que o mundo tanto precisa. Que assim seja. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na Terra, é o item 13. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que ele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguer-se a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens, bem dotados, se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade.
Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Muito bem. Eu acho que aqui a gente está falando da inteligência e se aplica, como a gente já falou aqui, à riqueza, a tudo aquilo que a gente tem, que a gente tem que dividir com os outros. Se nós temos a possibilidade hoje de estudar, de buscar esse ensino através da parte da inteligência intelectual, nós devemos compartilhar isso. Isso não é para eu guardar. Da mesma forma que não é para eu guardar o dinheiro que eu tenho que dividir. Dividir não é o termo, mas eu tenho que ajudar as outras pessoas, de alguma forma. Da mesma forma que eu preciso, quando eu tenho a questão moral, a questão de educação, ensinar aquele que está comigo. Então, para nós, o homem inteligente na Terra é aquele que sabe usar os talentos que tem. Quando tenho 5, 2 e 1 talento, aquele que tinha um só não foi esconder o talento? Então, eu tenho 5, vamos multiplicar isso. Vamos orientar aqueles que estão perto de mim, vamos ajudar essas pessoas. Porque se ele está do meu lado e ele tem menos condições de aprender do que eu, é porque eu vou ajudá-lo a subir. E não posso esquecer que eu não sou o principal. Acima de mim tem outros que vão me ajudar também. Então, às vezes, a gente cai nesse egocentrismo de achar que a gente é o que sabe tudo. Porque tem MBA, porque tem doutorado, porque tem uma série de coisas. Tá bom, naquilo você pode ser bom, pode ser uma expertise sua. Mas você tem certeza que haverá alguém que tem mais condições que você. Então, você também será ajudado. E nós todos, a gente estuda aqui todos os domingos, faz as nossas reuniões de quarta para as orações. Nós precisamos sempre lembrar disso. Que aqueles que estão ao nosso lado, que estão para nos ajudar, para nos impulsionar, e também para que nós possamos ajudá-los. Se aquilo que eu coloco em prática, transforma em aprendizado, todo o conhecimento que eu tenho, eu vou buscar através do nosso estudo, através do estudo formal, eu tenho que transformar isso de alguma forma para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Se eu não faço isso, eu estou escondendo o meu talento. E vai ser cobrado. O Evangelho tem muito disso, né? Tem aquela palavra do Cristo. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se você vai escondendo, se você não vai colocando à disposição das pessoas, você... E é muito interessante, porque às vezes a gente acha que terá alguém com um cajado para nos cobrar, né? Não. Imaginou que é você com a sua consciência. Lá na hora que você acordar no plano espiritual, depois do desencarne, depois que você começou, e você vê os filmes, daquilo tudo que você aprontou, é você e sua consciência. Ninguém vai precisar vir chamar a sua atenção e falar assim, olha, lembra que você me ensinou? Lembra que você não fez a caridade? Não vai precisar, porque a nossa consciência vai nos cobrar. Então, essa inteligência, seja a inteligência moral, seja a inteligência intelectual que nós temos, nós precisamos compartilhar com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Algo mais para complementar, pessoal? Eu acho que ficou claro, né? Pelo menos para mim. Tudo bem. Posso dar continuidade? Da minha parte, sim, Marli. Então, tá. A gente está estudando, né, o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, Transmigração Progressiva. Eu tinha feito o item 193, faremos o 194. Correto? Isso. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um acelerado? Não, pois ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode transformar-se na alma de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender.
então será uma recompensa. Mais uma vez, a espiritualidade vem nos dizer, né, que o espírito não pode regredir, regredir moralmente falando, mas socialmente falando, sim, uma pessoa pode vir numa encarnação bem, assim, de uma situação financeira estável, boa, e outra vir numa situação mais inferior. Vai depender das suas necessidades, né? E do que o espírito necessita para a sua evolução. E aqui, quando ele fala, né, o homem perverso pode se transformar em um homem de bem, é claro que um homem, uma pessoa arrependida, né, pode realmente ascender-se espiritualmente. Lembrando bem que Jesus, ao ser crucificado, estava ao lado de dois criminosos, né? Que aqui, nesse caso, acelerado é ser criminoso, né? Na parte de cima. E a gente não pode esquecer que um deles disse, né? Eu fiz para receber essa sentença, mas vós nada fez, né? Falou de Jesus. E ele falou: quando entrares no reino de teu pai, lembra-te de mim. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no reino de meu pai. Veja bem, era uma pessoa acelerada, né? Mas que Jesus o ali reconheceu como um espírito sincero e digno de perdão. Então, da mesma forma, nós podemos nos arrepender dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas imperfeições. E aí a gente pode, num dado momento, pedir uma nova oportunidade para que a gente possa voltar e expiar e corrigir essas imperfeições, essas falhas que tanto temos, né? Não são poucas. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, por favor? No livro Céu e Inferno, Kardec fala que nós precisamos, para nos corrigir, para a nossa evolução, nos arrepender, expiar o que a gente fez e reparar o dano para quem a gente fez. É isso que faz, é esse tripé que faz. Claro, às vezes eu consigo, na mesma encarnação, fazer isso. Às vezes eu vou precisar de mais uma, duas, três, voltar para fazer. Então, esse tripé é que nos ajuda na nossa evolução. Quando eu me arrependo do que eu fiz, eu preciso tomar cuidado para não virar remorso. Não arrependimento. Então, se eu me arrependi, tem como eu fazer alguma coisa para reparar o dano? Você me lembrou, Carlos, novamente de Paulo de Tarso, né? Que reparou o dano, né? E na mesma encarnação, ele ascendeu como espírito mais evoluído, né? Justamente porque ele fez. Ele espiou o que ele fez e ele corrigiu, fez a reparação. Na mesma existência. Exatamente. Mas ele não era um espírito tão imperfeito, né? Sim. Ele já acumulava de outras encarnações boas atitudes, boas qualidades. Ele tinha sabedoria, né? Kardec faz ainda um comentário, né, sobre isso, né? A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, pode até descer como homens, mas não como espírito. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão, ou vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro.
Então, é aquilo que a gente já havia comentado, né? E pode, sim, uma pessoa descer no nível inferior, mas só socialmente, não espiritualmente falando. A 195, a possibilidade de melhorar numa outra existente, a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque sua razão a repele. Essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvesse empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal. E então que trará uma nova existência, um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. Eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Um já tem uma experiência que o outro ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles dependem impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rápido possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. Este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, do qual não acredita. Muitos pensam assim, né? Se eu não resolver nessa próxima encarnação, na próxima eu me viro. Eu já ouvi essa frase, eu já falei essa frase, né? Por falta de conhecimento. Mas nós sabemos que quanto mais nós adiarmos nosso progresso, mais dores, mais sofrimentos, mais dificuldades teremos para fazer a nossa evolução. A gente sabe, desde lá do mundo primitivo, né, que nós éramos simples e ignorantes, e ainda somos, de que a nossa meta, o nosso objetivo é avançar, é progredir, é evoluir. Essa é a meta e não tem jeito, nós temos que caminhar. Podemos até estacionar durante um tempo, mas, de alguma forma, teremos que avançar. Não terá jeito, porque esse é o objetivo de nossa existência. A gente precisa ter a consciência da razão e o do porquê estamos aqui. E não é à toa, é para evoluir. E quando uma pessoa pensa dessa forma, que em outra encarnação vai resolver os seus problemas, é uma atitude bem imatura. É como dormir e não querer acordar, né? Porque o Carlos falou uma frase no qual eu iria falar, né, Carlos? Há muito a quem dado, muito será cobrado, né? E nós aqui, apesar de vivermos num mundo de expiação e prova, nós temos dons divinos, né? E esses dons que nos foi dado, né, que é as nossas vidas, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, tá num planeta tão lindo, com tanta diversidades, né, com tantas coisas lindas que ainda tem no nosso planeta, né? Nós fomos beneficiados pelo Criador, mas da mesma forma que nós fomos beneficiados por esse Criador, ele tem recursos
para fazer nós avançarmos. E isso há recurso. É aquela velha história, quem não vem pelo amor, né, vem pelo amor. Então, de alguma forma, de alguma maneira, nós teremos que ter esse despertar, porque nós fizemos esse plano, esse projeto, essa meta, esse objetivo de evoluir. E assim, e esses recursos que é dado para que nós avancemos, gente, não é nada fácil. É um recurso bem doloroso. Então, é melhor ir pelo bem, porque pela dor é pior. Alguma colocação, por gentileza? Isso também, será que não se relacionaria aos céticos, aqueles que não creem em nada, né, de vida após a morte, ou céu e inferno, simplesmente estou aqui, estou vivendo a minha vida e quando eu morrer, acabou. Então, não vou me preocupar se eu estou aprendendo ou não, se estou fazendo mal ou bem. Será que isso se encaixaria também a essas pessoas? A gente sabe que nós temos que avançar. De alguma forma, nós teremos que avançar. E se a gente não for pelo bem, a gente vai ter que ir, né? Então, onde ele fala, os céticos, né? Eu acredito, pelo que eu pesquisei, isso é de modo geral, é não só para os céticos, mas para qualquer pessoa que tenta adiar a sua evolução. Porque uma coisa é certa, tudo que a gente vê aqui no universo tem um Criador, né? Aí cabe a cada um a responsabilidade de evoluir, aprender. Aquela, lá no Espírito de Verdade já falou, né? Amai-vos e instruir-vos. E apesar que a gente conhece bastante pessoas instruídas que dizem ser ateus. Mas apesar que eu conheço muito ateus, né, que parece bastante cristão. Então, assim, vai valer mesmo a intenção, né? Carlos, pode responder melhor essa pergunta? Marcelo ergueu a mão. Vamos ouvir o Marcelo primeiro. Não, eu só queria falar o seguinte. Não existe, na verdade, um ateu, né? Porque esse sentimento da existência de Deus, de uma força maior, é uma coisa nossa, né? Então, na verdade, o ateu ele só nega, ele nega a existência de Deus. Mas o ateu é assim, aquela pessoa assim, não acredito em Deus, graças a Deus. Uma coisa que eu tenho visto também. Ai, desculpe, Marcelo, você ia comentar alguma coisa? Não, é só isso, pode falar, fica à vontade. Que vai para além dessa questão, né, de alguns dizerem que não acreditam e tal. Tem uma linha nova agora, não sei se vocês acompanharam. Nova não é nova, mas assim, ela tem sido muito impulsionada, acho que por conta das redes sociais, que é o satanismo. E eu tive, ano passado, uma aluna que se dizia pertencente a essa ideologia, adolescente, e eu até fui pesquisar, porque eu falei, meu Deus do céu, né, adolescentes já estão entrando nessa e tal, e ela seguia um rapaz que ficou meio famosinho agora, porque ele disse que ajudou o Lula a vencer as eleições, que é aquele Vic Vanilla, não sei se vocês viram, e ele segue... Graças a Deus, não. Eu fui atrás exatamente porque eu preciso entender o que os meus alunos estão buscando para poder ajudar, né? Sim, claro, perfeito. E ele fala muito, né? Eles enaltecem Lúcifer, mas eles falam muito do autoconhecimento. Nós somos o nosso próprio Deus. E então, assim, não existe alguém maior, não existe uma força maior, não existe. Né, eles praticam ações que são até enaltecidas socialmente, eles ajudam o próximo. Quando teve aquele desastre lá no litoral norte,
mês retrasado, eles arrecadaram alimentos, roupas e tal, e foram levar. Eles fazem coisas que são nobres até, mas eles repelem essa questão de Deus, fazem alguns rituais matando animais e tal para oferecer a Lúcifer, e eles falam muito disso, né? Eu sou o meu próprio Deus. Então, eu estou tentando encaixar isso no que foi falado agora, nessa questão de, apesar, olha só, eles estão fazendo coisas boas, né? Ele até, esse Vic Vanilla, eu vi alguns vídeos dele, e ele fala, né, de repreende quem é criminoso, falou de alguns assuntos, né, de crimes recentes que aconteceram, se posicionando contrário, que absurdo e tudo mais, mas enaltece Lúcifer e não sei, eu fiquei bem confusa, eu vou dizer, viu? Não confusa assim, pensando, nossa, que legal, não achei legal, mas eu falei, poxa, tá fazendo coisas que são nobres, mas ao mesmo tempo tá aí enaltecendo, são umas cerimônias muito estranhas, assim, que eles se vestem de preto, matam animais. Eu falo, gente, o que é isso? Eu não sei se cabe aqui, mas estou eu pensando nesse tema que foi debatido agora. Fernanda, eu gostaria de fazer uma colocação sobre isso. Jesus deixou uma promessa aqui na Terra. Nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Qualquer ação, qualquer intenção, qualquer coisa que nós fizermos, será levada em conta. De alguma maneira, nós seremos responsabilizados por elas, como acabou de dizer o Carlos agora há pouco, na colocação dele, né? Nós seremos responsabilizados por aquilo que fizermos, né? Mas nós temos uma certeza, que nenhuma ovelha de meu Pai será perdida, independente do que acontecer. Esse mundo está passando, né? O Marcelo pode dizer bem isso, por uma nova, né? Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Temos aí, sim, uma preocupação no sentido de estarmos melhor. Somos responsáveis, cada um, pelo seu espírito. Cada um. Você não responderá pelo teu filho e ele não responderá pelo seu. Mas também temos a promessa que, de alguma forma, de alguma maneira, todos nós, mesmo que pequenininhos aqui nesse mundo de prova e expiação, um dia chegaremos lá. O que a gente precisa entender é que não existe alguém totalmente ruim ou totalmente bom. Uhum. Então, por esse fato, eles fazem algumas coisas boas e fazem algumas coisas ruins. Uhum. Na verdade, vai contar no final a balança, né? Vai pender mais para que lado, né? O que fez de bom, o que fez de ruim. Todos nós, eu tenho as minhas partes muito ruins, eu tenho as minhas partes muito boas. Todo mundo é assim. A gente tem que se preocupar em saber o que vai preponderar, né? O nosso lado ruim ou o lado bom. E também um pouco de pensamento rápido, né? O pensamento deles é muito superficial, né? Eles deveriam aprofundar a ideia deles. Porque hoje, veja, Kardec, a gente estudou isso já, ele não começa a perguntar quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Sim, Deus não é um ser, Deus é algo que a gente não sabe ainda o que é. Então, na verdade, eles pegam aquela ideia das igrejas, né, que personaliza Deus, e obviamente que isso é algo que não funciona, né? Não funciona para nós mais. Deus não é muito mais do que uma pessoa, né? Um ser. Então eles pegam aquela ideia e a partir de lá, né, eles criam a ideia errada dele. Então é um pouco de talvez imaturidade, pensamento superficial. Eles deveriam se aprofundar mais. Mas como eu já disse, o que vai valer
valer no final, na balança, né? O que você fez de bom e o que você fez de ruim. É isso que vai valer no final. Matar um animal no ritual é horroroso isso. Isso é horroroso. Eu não consigo imaginar fazendo isso. Mas, para eles, por outro lado, de repente, eles fazem muito mais caridade do que eu faço. Então. Eu vi uma passagem da Bíblia hoje que fala exatamente disso, desses rituais de você oferecer animais. Lá antigamente, acho que lá no surgimento do cristianismo, começou-se a fazer isso, e aí tem uma passagem lá que Deus fala: se eu estivesse com fome, eu não te falaria, porque eu fiz tudo, eu não preciso te dizer se eu estou com fome para você me alimentar, né? Falando dessa coisa do matar os animais. O sacrifício que eu quero é você fazendo boas ações, é você levando a minha palavra. Eu acho que agora há pouco nós estávamos falando da escala evolutiva, né? Kardec aqui os espíritos estavam falando com Kardec, né? Cada um está numa escala evolutiva, né? Então, ainda temos, sim, uns mais adiantados, uns mais retardatários, né? Que eu, inclusive, sou uma delas. Mas, então, a gente precisa levar em consideração, Fernanda, que ainda temos passos muito longos no caminho de uma evolução pura, né? Então, assim, cada um tem seu tempo para ser chamado. Então, é como o Marcelo diz, né? Às vezes, essa pessoa, embora na sua ignorância, né, em relação ao sacrifício animal, talvez esteja fazendo mais caridade que nós no momento, né? Então, assim, quem realmente vai poder avaliar isso é nosso Pai. Acho que o Marcelo foi muito boa a colocação, a questão da balança. Sim. A regra é para todos, seja ele cético, crente, seja ele da religião A, B ou C. E vai contar a balança mesmo, do que eu pratiquei de bom, do que eu fiz de bom. E daquilo, mesmo que eu não acreditasse, se eu levei alguém para o fundo do poço, haverá falsos cristos e falsos profetas. Com essa falsa crença, eu levei alguém para o fundo do poço, também pesa negativamente. Então, é o balanço geral. E esse balanço, lá na frente, é a sua consciência que você vai vendo. Poxa vida, quanta coisa errada eu fiz. Fiz coisas boas também, que legal. Mas quantas coisas erradas eu fiz. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Fernanda, por compartilhar. Vamos a 196, né? Só podendo os espíritos melhorar-se pelos sofrimentos e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de um depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atinge um tempo mais ou menos longo. E segundo seus esforços, o alvo para qual se dirigem. 196A. E o corpo que flui sobre o espírito para o melhorar, ou é o espírito que flui sobre o corpo? Comentário de Kardec. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mais enfraquecido por grande quantidade de materiais estranhas que lhe alteram a essência, e não chegam à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique, o corpo no qual ele deve entrar para se depurar.
as matérias estranhas são como um perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, aqui a espiritualidade amiga já vem nos dizer que é fundamental, é importantíssimo para a depuração do espírito que ele esteja numa matéria. Somente através da matéria, né, que aqui ele faz uma comparação com o suco, né, da uva, né, somente através desse processo de reencarnar, encarnar, esse processo todo evolutivo no qual passamos, é que podemos um dia ascender-se como espíritos puros. Mas, para isso, o espírito necessita da matéria, né? Porque para se reconhecer aqui na Terra. Então, as tribulações que nós passamos como alma, né? Nada mais são que depurações para o espírito. Então, é necessário que o espírito passe por esse processo, que é como uma escola, um aprendizado. São necessários, então, esse aprimoramento espiritual até atingir a pureza, no qual o nosso Criador indicou a promessa feita por Jesus, né? Essa eu tive um pouquinho de dúvida, eu gostaria que o Marcelo ou o Carlos pudesse fazer um comentário a respeito, mas o que não é assim, que ficou bem claro, é que o espírito necessita da matéria para poder evoluir-se. No plano espiritual, a gente também estuda, a gente também traz conhecimento. Mas é aqui, com essa roupa que a gente tem, que a gente vai ver se a gente aprendeu ou não. Porque quando você adquire o conhecimento, você tem que praticar para aquilo ser aprendizado. Senão não é aprendizado, é apenas conhecimento. Está lá no chip, em algum momento eu vou usar. Aí eu aprendi se eu usar. Às vezes você não faz tanta coisa, não vai seja numa casa espírita, ou o estudo que nós estamos tendo aqui, só que quando sai de lá, ou sai do nosso estudo, a gente não pratica. Então, a gente simplesmente estava adquirindo conhecimento aqui. A gente não está aprendendo, a gente não colocou em prática. Então, aqui na Terra é que nós vamos mostrar que aprendemos. Lá a gente estuda? Sim. Eu acho que eu já comentei no nosso grupo. Quando nós frequentávamos o Gia Paz em Monte Alto, a espiritualidade nos convidou para um estudo às 2h da manhã. Nossa. Aí você diz assim, peraí, vou dormir. Quem dorme é o corpo. O espírito, quando você acabou de dormir, você vaza. E onde você vai? Onde o teu hálito mental te leva. Se você pensa em coisas erradas, vai te levar para o buraco. Se você pensa em coisas... Então, agora é o seguinte, eles falaram para nós. Ninguém vai te obrigar. Nós estamos convidando. E a gente passa avisando que tem um horário. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser, você não vem. E eu me lembro que às vezes as pessoas falam assim, será que eu fui? Será que eu não fui? Porque nem todo mundo tem essa lembrança. Agora, você foi convidado. Ir ou não, está nas suas mãos. Teve até uma mudança de horário, porque tinha um pessoal que estava à noite, e aí a gente comentava nas reuniões, eu chego mais 2 horas, eu não estou... Acho que era meia-noite. Não, era meia-noite. Das 2 até o final. Era meia-noite. Mas eu chego eu não estou dormindo, acho que eu não estou em nenhuma. Daí uns tempos, então, vieram a pedido, já que todo mundo queria ir, né? Eles iam passar, então, essa reunião lá no plano espiritual às 2 da manhã. E não se preocupe em, eu tenho que dormir para ir. Só tenta que faça parte de vocês. Porque a gente ficava depois comentando, né? Porque eles vinham, dava temas que eles iam estudar, tal. A gente falava, será que nós fomos? Que tema legal, a gente queria ir.
E a gente falava, mas eu não dormi essa noite, eu dormi essa noite. Ele falava, não se preocupa, porque senão vocês ficam ansiosos também, não. Vocês têm que estar dormindo para conseguir se desprender, né? E no começo a gente ficava muito querendo ir. Encarnado, nós não queríamos ir em lugar nenhum, né? Mas desencarnado a gente quer fazer tudo. Verdade. Eu ia perguntar, Carlos, para você. E você foi às 2h da manhã? Vai saber. Mas a Eliane já respondeu. Eu costumava brincar que eu durmo muito porque eu ajudo, eu até brinco até hoje, né? Eu trabalho lá no plano espiritual. Então, eu tenho que dormir bastante para mim conseguir lá no plano espiritual trabalhar. Nada disso, não. É que dorme porque gosta de dormir mesmo. Depois que vocês terminarem, eu gostaria de fazer um comentário. Fala, Marcelo. Não, só queria, dentro daquilo que ele falou na última pergunta, né? Uma coisa que definitivamente a gente precisa entender é que não é a vida material não é a vida real. Não é a vida real. Essa aqui, como o Carlos falou, é a prova, né? É a escola onde a gente faz a prova, a sabatina, né? Mas não é a vida real. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que entender que essa vida material não é a verdadeira. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, por isso que é tão importante que a gente trabalhe aquilo que nós temos ainda de errado, corrigir, porque para que a gente possa atingir um nível, né, daqui não sei quanto tempo, em que nós não precisemos mais de reencarnar, né? Mas a vida verdadeira é do espírito. Fala, Marli. Não, eu só queria comentar como a espiritualidade trabalha a nosso favor quando necessitamos, né? E quando estamos conectados, né? Na semana passada, na nossa reunião na casa do Marcelo, eu fiz uma colocação, né? E apesar dos conselhos amigos, a gente ainda continua na sofrência, né? Mas aí, eu não sei aonde eu vi um vídeo, foi do Célia que postou, quem foi que postou, aonde eu vi, em que uma mãe chega para o Chico Xavier e fala para o Chico Xavier, né? Chico, eu já fiz tudo para o meu filho largar a droga, tudo que você imaginar, internações, mais internações, eu fui atrás, já orei, já rezei, enfim, ela disse que fez tudo. Aí o Chico vira para ela e fala assim, você fez tudo? Ela falou, fiz. Então agora só o ame. E aquilo, gente, para mim foi uma lição para a semana. Sabe quando aquilo toca teu coração e você se livra do desespero? Eu falo, olha como a espiritualidade trabalha nos seus mínimos detalhes, né? Uma coisinha pequena diante de tantas coisas grandes, né? Mas que vinha me causando um sofrimento. Uma simples palavra do Chico, né? De um processo, de um outro processo que ele tem com a outra senhora, uma outra experiência, que me serviu tanto. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, nos conectar todos os dias para sermos melhor que ontem, pelo menos. Se eu errei ontem, eu vou tentar não errar hoje. Porque, de alguma forma, nós seremos amparados. A nossa visão é curta, gente. Muito. A gente é imediatista. Tudo que a gente sofre, a gente fala, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou sofrendo tanto, né? Vou só rir. Só rindo. Gente, a gente enxerga o agora, né? Mas e o futuro? Né? A gente tem que tentar se levantar acima do lixo e enxergar mais longe. Com certeza. Bom, eu termino essa parte do Livro dos Espíritos agradecendo a vocês profundamente por
ficarmos juntos nessa tarefa de aprendizado. E agradecendo sempre a vocês por me ajudarem na minha trajetória. Muito obrigada a cada um de vocês. Tamo junto. É isso aí, tamo junto. Obrigada. Agora é Lucélia, né, Lucélia? As vibrações? Vamos então abrir os nossos corações. Vamos vibrando muito amor, paz, harmonia, compreensão. Vamos vibrando a paz do mundo, o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus leve a paz, a harmonia e a compreensão a cada um desses nossos irmãos que estão em guerra. Vamos vibrando a Portugal, a nossa amiga Conceição, muito amor e luz a Portugal. Vamos vibrando ao nosso Brasil, envolvendo o nosso Brasil de muita luz, muito amor, muita paz, um com os outros. Vamos vibrando a todas as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias. Vamos vibrando a todos os hospitais, aos médicos, enfermeiros. Vamos vibrando a todas aquelas pessoas que separem os seus entes queridos. Que Jesus conforte a cada um com suas dores. Vamos vibrando a todos que moram na rua. Vamos vibrando também a todos aqueles voluntários que trabalham para o bem, que fazem a caridade, de alguma forma. Vibrando também aos bombeiros, salva-vidas, a todos esses que trabalham com a espiritualidade sem saber. Eu costumo falar que são os anjos da terra. Vamos vibrando a todos os lares. Que Jesus leve o Evangelho a todos os lares. Paz, amor, harmonia, compreensão, paciência. Vamos vibrando aos nossos lares. Que Jesus abençoe a cada um de nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis de se conviver. E que nós podemos dar o nosso perdão, o nosso amor, o nosso abraço fraternal a cada um deles. E vamos vibrando a nós mesmos, que nós possamos melhorar, trabalhar na nossa reforma íntima e estudar, para nós evoluirmos e praticar o que nós estudamos. E vamos deixando uma vibração bem amorosa, de paz, amor, perdão, paciência, uma vibração bem de amor, e deixando na mão do plano espiritual, utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando também a todas as escolas, alunos, professores, diretores, aos pais de alunos, que o plano espiritual cuida de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a lista dos assistidos e que os nomes que forem cantados aqui recebam luz, recebam carinho, que os espíritos de luz possam
auxiliá-los, encarnados e desencarnados. Lista de assistidos dos encarnados: Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gizzi, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abnagin, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gizzi Roque, Elvira Santon, escolas Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores. Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Faran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Jobe Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Leonardo Correia e Mafuto, Lesiana Santos Silva, Loide Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abnagim, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tainá Andrade, Terezinha Nalim Penteado, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagim. E agora os desencarnados: Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Elizabeth Tenreiro, Hélia Coelho, Emenegildo Osvaldo Saccarini, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, Mateus Henrique de Oliveira, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Continuando nessa sintonia com o plano maior, te agradecemos por esses instantes de estudo e de caridade, que a nossa semana possa prosseguir em muita paz, muito trabalho, muita saúde a todos nós e a todos aqueles que vivemos em nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores.
Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem. Bom, Gente, essa semana, amanhã, se Deus quiser, amanhã é dia do trabalho, né? Mas para mim vai ser dia do trabalho mesmo. Então eu pretendo resolver uma série de coisas que eu fiquei pendente de resolver, tá? Mas essa semana foi extremamente difícil, né? Amanhã é feriado, né? Estou em casa e eu consigo resolver, inclusive que é referente às palestras, tá? Eu vou organizar direitinho e mandar no grupo, tá bom? tá ótimo. Ok, pessoal. Eu gostaria de deixar um recado que amanhã inicia maio, né? E a gente continua com a nossa campanha do leite. Não se esqueça de nossa campanha do leite, né? Sim. A gente vai fazer agora. Já estou recebendo leites, né? E assim, não é uma coisa minha, nossa, né? O Marcelo sabe, há anos eu faço esse trabalho, mas dessa vez eu quero dividir muito com vocês, tá? Então, não é uma coisa minha, é nossa. Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Sim. Não é quantidade, gente, é amor. Uhum. Pode Tá deixar. bom? Obrigada, é isso. Ok. Até quando, Marlene? Olha, eu estava pensando em fazer até fim de maio. O problema é que eu já estou recebendo e vejo que uns vai vencer. Esse eu vou ter que entregar para a Josana. Antes que vença, né? Exatamente. Mas, eu vou ter que entregar para a Josana, mas os outros vai vencer no mês 7. Então, dá para mim dar uma seguradinha. Uhum. Certo. Tá? Vai, Então, vai basear aqui, ou você falou em trazer aqui em casa para agora deixar aqui? para o Carlos, eu acho que fica mais fácil para o Carlos, porque a hora que ele descer para a cidade, ele deixaria na sua casa, se não Sim, tiver sim. problema. Não, Agora, problema a não. Célia mora perto de mim, eu vou pegar. A hora que ela falar, o Marli vai pegar, eu vou. A Fer também não mora longe, eu posso passar na casa dela e pegar também. Assim, eu dou uma caminhadinha, adoro caminhar no Jardim Rafaela, é tudo reto. Sim, a Agora, hora que... caminhar no Carlos, eu desisto. Vem aqui no Monte Belo, tão pertinho. Aí, Carlos, você só me avisa, ó, Marcelo. Claro, com certeza. Uhum. Com certeza. Aí mas sem problema, pode deixar aqui. Aí eu já junto com os meus e aí tá tudo certo. E lembrar vocês que eu estou tendo muita colaboração do pessoal da Praia Grande, né? Depois de 20 anos que eu saí de lá, ainda tem os colaboradores, que é bem bacana isso, né? Sim. Então, juntos somos mais. Com E certeza. é leite integral, né? De preferência, porque desnatado, né? Coitado, já é complicado, né? A situação deles exige um pouco mais de reforço, né? Então, um grande abraço. Eu vou deixar. Oi? Um grande abraço a vocês. Isso. Um grande abraço à dona Clara. Tchau, gente. Boa Abraço. Boa noite para todos. Um abraço. Clara. Uma boa noite a você, Fernanda, Lucélia, Boa noite, pessoal. Marcelo. Fiquem com Deus todos. Boa noite, pessoal. Boa Gratidão semana. sempre. Até. Semana pro feriado. Tchau, tchau. Bye, bye. É.